A bandidolatria nos conduz ao inferno total, né, Consta? E a turma que está aí no poder só fala nisso, que a Fabi citou, ressocialização, recuperação, e essa turma esquece que há um caráter punitivo na prisão e que ninguém pode esquecer disso. E, infelizmente, se você for olhar os índices de ressocialização, de recuperação de presos, infelizmente os índices são baixos, né? Porque é uma questão também individual, de caráter, de falta de caráter, de índole, né? de cada um que está ali, que cometeu o crime. É uma escolha, no fim das contas, Costa. A começar pelo ladrão mais famoso do Brasil, né? Que tiraram da prisão, recolocaram na cena do crime, como diria Geraldo Alckmin, alguns emplacando uma narrativa de que ia vir como um pacificador Mandela, e está aí, né? O Lula 3 é pior do que o Lula 1 e 2 somados, e está pior até do que a Dilma. Rancoroso, raivoso, cada vez mais comunista, fanático, e montando esses esquemas todos nas estatais, já preparando aí, quem sabe, né, o Petrolão 2.0 turbinado, o Mensalão e por aí vai. Então, Lula não saiu ressocializado, não. Saiu amargurado, rancoroso, raivoso e totalmente insano. É claro que a prioridade da prisão não é ressocializar ninguém. A primeira meta é afastar do convívio social alguém perigoso. A segunda meta é punir alguém por algo que fez alguém inocente da sociedade. E aí lá no final, se tiver alguma opção dos arrependidos e tudo, com um trabalho bom dos pastores, dos evangélicos, que, como o Roberto Jefferson cansou de dizer, só via pastor na igreja. Nessa hora o PSOL não ia, porque o PSOL quer tirar o cara de lá logo, não quer recuperar o cara. O PSOL quer que tenha mais marginais. Eles entendem, junto com o PT, a lógica do assalto. Então, não tem a menor dúvida lá, como que a bandidolatria que o Brasil tem hoje, que se instalou no nosso país, é fruto de escolhas de intelectuais, de acadêmicos, de jornalistas. É uma questão ideológica, não tem a menor dúvida disso. O livro Construção da Maldade, do nosso amigo Roberto Mota, deixa isso muito claro. Não tem a menor dúvida de que é uma elite, essa elite aí podre, que marginal, seja herói, entenda a lógica do assalto, os meninos queriam só comprar uma cerveja. São esses que estão pavimentando o caminho do inferno e tornando a população refém da marginalidade, totalmente refém. Então tem que acabar com a moleza, com a saidinha, com os benefícios. O problema maior da criminalidade chama-se impunidade. Impunidade. E ela campeia em nosso país. Então, ou a gente enfrenta isso e dá para reverter, como diz o Mota no livro, e eu concordo, é difícil, no Rio é bem difícil, mas dá para reverter. Ou a gente começa mexendo com a ideologia e tratando o bandido como bandido e não como vítima da sociedade, ou realmente vamos virar, e já estamos virando, um narco-estado na mão dessa turma marginal. E o problema é que eles aparelharam já uma parte razoável do poder judiciário. A gente sabe que o PCC paga escola, prepara juízes, advogados, ministros supremos, sei lá. Mas o fato é que não tem dúvida que o poder judiciário está bastante aparelhado por gente ligada e simpática ao crime organizado no país. Agora, para ser realista, eu acho muito difícil a gente conseguir avançar com pautas propositivas. Como nós somos oposição, eu disse, acredito que o maior papel vai ser barrar as pautas de destruição total do país, que é o que ele pretende. Como o Constantino falou, o Lula saiu da prisão rancoroso, amargo, não tem um projeto de governo, não tem um projeto de país, é um projeto de vingança, onde se resume a destilar seu ódio, se vingar das pessoas que ele atribui o seu cárcere e prestigiar os companheiros, os cupinchas, os seus parceiros que vão do crime organizado até agentes públicos que permeiam os três poderes do país. Então você vê isso muito nítido, desde os conchavos até a forma de nomeação que ele utiliza. E dentro dos responsáveis pelo encarceramento do Lula está o povo brasileiro. Então ele tem a pretensão, sim, de tornar a nossa vida cada vez pior, ainda como pauta de vingança. E em relação à questão da criminalidade, a gente vê que eles são extremamente contrários a qualquer punição por uma razão muito simples. Eles pilotam bem no caos, eles navegam bem no caos. Então, quanto mais
o caos se estabelece na política brasileira, na sociedade brasileira, e a violência é uma forma muito crua de se estabelecer o caos, melhor eles se desempenham, eles sabem nadar na piscina do caos. Então, uma população com medo, uma população acovardada, trancada em casa, com medo de tomar um tiro na rua, é um prato cheio para eles poderem se esbaldar. Então, por isso, eles promovem o crime e falam de boca cheia o tempo todo em garantismo para justificar as liberdades absurdas de todos esses criminosos ou até impedir que pautas que majorem a punição possam avançar ventilando o garantismo constitucional, o que é uma grande mentira. Eles só usam como ferramenta de estabelecimento do caos e uma construção de narrativa numa paralaxe cognitiva evidente. Para isso, somos garantistas, mas para aquilo o garantismo não existe. Ora, onde é que está o devido processo legal nos últimos processos persecutórios que existiram no país nos últimos 5 anos? Nós entramos com uma interpelação na Corte Interamericana de Direitos Humanos há 5 anos atrás, sobre o inquérito da fake news. Eu pretendo até ir para lá para movimentar isso aí, e não há ativo penal, não há devido processo legal, não há acesso aos autos, ou seja, o garantismo só serve no Brasil para soltar bandido. E um exemplo claro de paralaxe cognitiva, até peço desculpa para voltar na pauta anterior, é que chegou agora para mim aqui os números do Rio de Janeiro. Por que se publicaram os números de São Paulo? Porque dá uma manchete bonita, 8% das armas. Agora vamos tratar do Rio de Janeiro, olha que interessante. Nós, da associação que eu fundei, eu não presido mais, mas eu fundei, que é o ProArmas, oficiamos a segurança pública do Rio de Janeiro para dizer que de 2016 até 2/11/23, quantas armas foram apreendidas em atuação criminosa em crimes no Rio? 60.358 armas. Então, de 2016 até novembro do ano passado, 60 mil e poucas armas, 60.358. Quantas com origem lícita de registros particulares? Pasmem, 52. No universo de mais de 60 mil, com origem lícita, apenas 52. Tá? O que equivale a 0,08%. Ou seja, um valor estatisticamente desprezível. Então, é simplesmente uma fábrica de narrativas onde eles querem utilizar o discurso, o jargão, exclusivamente para escravizar a população. Então, como usam o devido processo legal para soltar criminoso, vagabundo e impedir que medidas mais duras sejam tomadas pelo Congresso, eles desprezam esses mesmos princípios quando eles são vilipendiados pelo Judiciário, que era quem deveria implementá-los e defendê-los. E na política de armas, manipulam os números para desarmar justamente quem não comete crime, passando o pano para criminosos e marginais. Os senhores vão lembrar que quando houve a política de neutralização dos criminosos com fuzis e armas de guerra, houve uma comoção nos meios de comunicação. Agora, a mesma comoção quer desarmar quem vai utilizar esse equipamento para praticar esporte. E faz vista grossa para os bailes funk, sei lá como é que chama hoje, o movimento que eles fazem, onde eles desfilam abertamente com armas de utilização militar, como a Fabi falou, com equipamentos até que estão na guerra da Ucrânia. Então é um momento muito triste para o país, onde as pessoas estão começando a perceber que chega a ser esquizofrênico. O mesmo sujeito que defende um princípio num determinado momento, no outro que não lhe agrada, ele ataca completamente isso aí, manipulando números, manipulando estatísticas e querendo manipular a opinião pública através do movimento monocórdico da grande imprensa. Agora, por isso, o desespero deles em cercear as redes sociais, em cercear a internet, é onde essas mentiras vêm à tona. Como eu disse, o programa de vocês hoje tem muito mais audiência e relevância do que qualquer jornaleco aí estabelecido pela mídia padrão. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.